Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem. Nós estamos começando o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo, dia 25 de agosto. Eu, Cacilda Medeiros, conto com a sua audiência, com a sua companhia até às 11 horas. E hoje, já em preparação ao mês da Bíblia, nós vamos falar sobre Bíblia. E comigo aqui no estúdio, o Monsenhor Robério Camilo da Silva, que é mestre em Bíblia, professor de Bíblia no Seminário de São Pedro, entre tantas e tantas outras funções que ele exerce aqui na nossa Arquidiocese de Natal. Monsenhor Robério, bom dia, mais uma vez, bem-vindo aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda, bom dia a todos os ouvintes. Agradeço por mais essa oportunidade da gente aprender com a Igreja em mais este mês da Bíblia. Com certeza. Monsenhor Robério, até para começar, e a gente estava até conversando sobre isso, até sobre a participação de Natal lá na origem da celebração do mês da Bíblia aqui no Brasil, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouco dessa história e por que aqui no Brasil o mês de setembro é dedicado à Bíblia. Como é que começou essa história? Bom, todos nós já sabemos que é por causa de São Jerônimo, né? Dia 30 é o dia de São Jerônimo. E quem foi São Jerônimo? Aí é São Jerônimo. Boa pergunta para poder entender. Uhum. São Jerônimo, ele foi o tradutor da Bíblia do grego para o latim. As traduções bíblicas, nós temos algumas traduções históricas e que ajudaram bastante na compreensão da Bíblia. A primeira tradução é quando sai então do hebraico, do aramaico para o grego. No segundo século antes de Cristo, a comunidade já era a língua que prevalecia era a língua grega e o hebraico, o aramaico já não estava muito, até por causa da dominação grega que proibia a leitura e a literatura hebraica e aramaica. Então, os judeus que estavam refugiados em Alexandria, então que era uma grande colônia de judeus que fugiu para lá por causa da perseguição de Antíoco IV, que foi um terrível perseguidor naquela época. Então, os judeus precisavam então dessa tradução. E foi feita quando nasce a Septuaginta. Reza a lenda que foi contratado então 70 sábios e foram isolados e deram então os documentos para eles traduzirem. Quando trouxeram de volta, então estava uma tradução mais ou menos igual. Uhum. Então essa é a primeira histórica tradução e que prevaleceu, foi inclusive a tradução usada por Jesus, pelos apóstolos, pela igreja primitiva, chamada tradução da Septuaginta, do hebraico para o grego, porque era a língua então que mais se falava. Com a chegada do Império Romano em 62, pelo imperador Pompeu, então o latim prevalece. De modo que no século IV a igreja já estava estabelecida, inclusive já estava até Constantino já tinha dado a liberdade de culto com o Edito de Milão em 313 e então o povo já não falava mais grego, agora era o latim. Quando São Jerônimo entra na história, ele pega então o que ele conseguiu juntar de documentos, de manuscritos e vai então a Belém, fica numa gruta e fica lá cerca de 30 anos traduzindo a Bíblia. Então é a tradução do grego para o latim, que dá origem então à famosa tradução, a Vulgata. A Vulgata porque vem de vulgus, vulgo quer dizer popular, uma língua mais compreensiva. Tá? Então, aqui no Brasil, pelos estudos, pelo grande amor que o Brasil sempre teve pela Bíblia, haja vista que a gente já teve um período que teve círculos bíblicos para poder a Bíblia ser conhecida pelo povo, isso logo depois do Concílio Vaticano II, mas antes disso, o Brasil já tinha um grande interesse pelo estudo da Bíblia. Em Roma, foi criada uma comissão bíblica para responder às perguntas do mundo inteiro sobre a Bíblia.
A gente sabe que o magistério da igreja, coordenado pelo Vaticano, tem essa preocupação de não errar. E quando publicar alguma coisa, que seja de fato alguma coisa pensada, elaborada, científica e tal. Então, foi criada uma comissão bíblica para responder as perguntas. E na década de 40, os estudantes do Instituto Bíblico pensaram então de criar uma semana bíblica aqui no Brasil. Então, os que estavam lá estudando, foi idealizada então essa semana bíblica, e essa semana foi aceita pelo cardeal, então o cardeal Dom Eugênio Salles, e foi realizada inclusive aqui em Natal em 1947. Natal sempre pioneira. Natal sempre pioneira. Então, a proposição de celebração do Dia da Bíblia foi acolhida pela Diocese de Natal, sob o pastoreio de Dom Eugênio Salles, já em 1947. A partir daí, setembro passa a ser o mês da Bíblia no Brasil, até porque no Brasil nós temos muitas coisas próprias nossas, e na Arquidiocese de Natal, setembro, além do mês da Bíblia, é o mês do dízimo, mas só aqui na Arquidiocese de Natal. A gente então ligou a Bíblia ao dízimo. E o dízimo à Bíblia. E o dízimo à Bíblia. Então, por isso que setembro é dedicado ao mês da Bíblia, por causa da figura de São Jerônimo, que traduziu a Bíblia no século IV, do grego para o latim, e deu uma grande contribuição. Essa tradução de São Jerônimo, chamada Vulgata, ela prevaleceu durante muito tempo, inclusive até a Reforma Protestante em 1517, com Lutero, era a única Bíblia popular que era usada como base para todas as outras traduções. E inclusive não tinha tantas traduções, até porque não podia se ter uma tradução na língua, ela tinha que ser tudo original. Com a Reforma Protestante em 1517, Lutero deu essa grande contribuição, ou provocou essa grande contribuição, porque ele traduz para o alemão, e com o Concílio de Trento, uns 30 anos depois da Reforma Protestante, a Contra-Reforma, em 1547 até 60 e poucos, a igreja então resolve dar uma resposta ao que estava borbulhando no mundo bíblico. Aí é quando se autoriza as traduções que nós chamamos de línguas vernáculas, ou seja, cada país poderia traduzir a sua Bíblia na sua própria língua. Então essa informação ela é muito interessante, até para a gente valorizar mais o mês da Bíblia e a Bíblia no mês de setembro, valorizar o circo bíblico, valorizar o estudo bíblico, não só no mês de setembro, mas durante o ano inteiro, mas principalmente no mês de setembro. Monsenhor Roberto, o senhor falou de círculos bíblicos, né, que inclusive antigamente acontecia com mais frequência. Sabe se ainda hoje, aqui no território da Arquidiocese de Natal, ainda tem paróquia que realiza círculos bíblicos? Assim, organizadamente não tenho muitas notícias, não. Sabe? Mas uma ferramenta que a gente precisa recuperar, porque através do circo bíblico vai fortalecer as comunidades missionárias, ou seja, as SEBs, que hoje tem um novo nome, as comunidades missionárias. Como na Igreja do Brasil como um todo tem uma preocupação de fortalecer o conceito de paróquia como sendo comunidade de comunidades, e para acontecer isso é preciso ter a setorização da paróquia, ou seja, você não trabalhar mais com o todo, mas com você setorizar para poder formar o leigo que precisa. Inclusive, a gente precisa fortalecer o protagonismo do leigo para descentralizar do clero, e capacitar cada vez mais o leigo como esse protagonista da ação do Espírito Santo. Então, é preciso a gente retomar essa metodologia dos círculos bíblicos que acontece nas campanhas, a campanha da fraternidade, campanha do Natal em Família, na campanha missionária, que as famílias se reúnem
sempre em torno da Bíblia, mas não mais como círculo bíblico. Essa metodologia a gente precisa retomar. Eu lembro, assim, bem antigamente, né, na minha época de adolescência, juventude, eu escutava e via alguma coisa de círculos bíblicos, mas hoje realmente eu não tenho mais visto, nem a gente recebe notícias das paróquias realizarem círculos bíblicos. Na década de 70, Cacilda, com um grande incentivo de Dom Costa. Sim. Então, Dom Costa, até porque era no Brasil inteiro, mas Dom Costa, então, fazia esse incentivo muito grande para a formação dos círculos bíblicos. E, naquela época, existiam os evangelizadores leigos. E, em Ponta Negra, Dom Costa reuniu os evangelizadores. Então, esses evangelizadores faziam os círculos bíblicos, mas faziam também as celebrações da palavra. Porque o clero era pouco e a palavra tinha que ser celebrada no domingo, e a gente tinha um grande grupo de evangelizadores e de pregadores. Hoje esse grupo diminuiu, os tais pregadores eles estão mais ligados às comunidades, né, de vida, de aliança e tal, não das pequenas comunidades que surgem, mas no seio da comunidade, como resposta à inspiração missionária, nós precisamos retomar para poder devolver este lugar ao leigo, né, que pelo batismo ele é instituído. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, para descentralizar do clero, né, e fortalecer cada vez mais essa igreja que tem a participação do povo de Deus. Do povo, né, de Deus, que recebe esse mandato pelo batismo. Isso. Então, isso é muito importante a gente trabalhar essa temática para poder formar a comunidade. Muito bem. Todos os anos a CNBB escolhe um livro da Bíblia para ser estudado durante o mês de setembro. Qual é o livro escolhido para este ano? Este ano, a CNBB, então, o Centro Bíblico escolhe, então, o livro de Ezequiel. E para falar de Ezequiel, da profecia de Ezequiel, inclusive o título do livrinho do subsídio, Restauração da Monarquia Davídica e da Terra de Israel. E quando eu cheguei aqui, eu brinquei que hoje eu vou dar aula aqui, porque de fato é um conteúdo que a gente trabalha muito mais em sala de aula, para poder entender o livro de Ezequiel. Mas o legal é isso, porque é aprendendo com a igreja, né? Então, exatamente, nada melhor do que ensinar sobre isso. E eu gostaria de trabalhar primeiro o próprio nome Ezequiel. Não sei se já perceberam que nós temos alguns nomes que terminam em El, né? Tem Daniel, tem Raquel, tem Ezequiel, tem Samuel, Rafael, Miguel, Gabriel. Então, esse El, no mundo bíblico, evoca o nome de Deus, evoca a divindade, principalmente a divindade do mundo cananeu. Lembra que Canaã, que era a terra prometida, onde o povo, depois dos 40 anos que passa pelo deserto, chega à terra de Canaã. O povo que morava em Canaã era chamado de cananeu. E esse povo tinha, então, um Deus próprio, logicamente, e esse El evoca então a um Deus poderoso, a um Deus forte, e a gente sabe que no mundo bíblico o nome ele tem um significado, o nome ele não é vazio. Os nomes bíblicos significam sempre alguma coisa. O seu nome, não sei se você sabe o significado, o meu eu também não sei. A gente tem tantas invenções de nomes, né? O meu foi o nome de... É uma santa, né? Acho que é húngara, se eu não me engano. O meu também é o nome de um santo do norte da Itália, São Robério. Tem um santuário lá no norte da Itália. Mas então, todas as palavras que terminam em El têm a ver com o Deus forte, com o Deus poderoso. Miguel, quem como Deus? Gabriel, homem de Deus. Rafael, Deus curou. Samuel, nome de Deus, ou Deus ouve. Daniel, o Senhor é meu juiz. Raquel, mulher mansa. Emanuel, Deus conosco.
Israel, homem que luta com Deus. E Ezequiel, Deus fortalece, Deus vai fortalecer. Então, o próprio nome Ezequiel já é uma profecia, já é uma promessa. Deus vai fortalecer. Vai acontecer. Vai acontecer, Deus vai fortalecer. Não sei se já perceberam, primeiro que agora a gente está lendo, nesse período do tempo comum, a gente está lendo os profetas. Já lemos o profeta Jeremias, agora estamos lendo o profeta Ezequiel. A leitura da semana é sempre de um profeta. E também no domingo é de um profeta, e a segunda sempre de uma carta de São Paulo. Estamos lendo nesse momento Ezequiel. E Ezequiel, ele vive num momento conturbado, num momento de crise do povo de Deus muito forte, que é o tempo do exílio da Babilônia. Então, primeiro que, para poder falar sobre isso, Cacilda, a gente precisa falar sobre o surgimento da monarquia em Israel. Quando o povo se estabelece, povo escravizado, 400 anos no Egito, passa 40 anos caminhando pelo deserto, invade a terra de Canaã, porque a terra já tem dono, e quando as tribos de Deus, do povo de Deus, chega em Canaã, as terras melhores já estavam ocupadas. O povo então vai se estabelecer nas montanhas, e as tribos se estabelecem nas montanhas, começa um diálogo através de produtos, os que moram nas montanhas fazendo troca de produtos com os que moram na planície, né? A planície que plantava o trigo, os que moravam na montanha que criavam então ovelhas, plantavam então frutas, e havia essa troca de produtos. Chegou um tempo, depois de um tempo que o povo já estava estabelecido na terra, o povo então chega para Samuel e diz: nós queremos um rei. Samuel diz: mas como vocês querem um rei? Deus é o nosso rei. Vocês querem rejeitar o Deus que nos libertou do Egito, que nos conduziu pelo deserto e nos colocou na terra prometida? Aí, lá em 1 Samuel, no capítulo 8, tem esse diálogo entre o povo, entre Samuel, que exerce a função sacerdotal, e Deus. Ou seja, o povo fala para Samuel, Samuel fala para Deus, Deus fala para Samuel, Samuel fala para o povo. Então, quando Samuel diz assim: Senhor, o povo está querendo um rei, mas eu sou o rei deste povo. Lembra a este povo que eu sou o rei. Conclusão, não houve, o povo não abriu mão de querer um rei, inclusive dizia assim: nós queremos um rei porque nós queremos ser igual a todos que tem um rei. Deus diz: Samuel, lembra ao povo que o rei oprime, cobra impostos, escraviza as filhas, pratica tanta coisa ruim, mas o povo dizia: mas nós queremos um rei, porque nós queremos ser igual a todo o povo que tem um rei. Deus então cede: tá bom, mas esse rei, ele tem que governar o povo como um pastor governa o seu rebanho. Ele tem que conduzir o povo com a mesma metodologia e dinâmica que o pastor conduz o seu rebanho. Por isso que ele tem que defender, tem que ser o primeiro que vai defender o povo. Se estabelece, o primeiro rei é Saul, depois é Davi, depois é Salomão, e no ano 931 a monarquia se divide: Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte tem a capital a Samaria, que pega a parte da Galileia. Reino do Sul, a capital Jerusalém, chamado Judá, né, a parte da Judéia. É quando na Bíblia vai ter Israel e Judá, né? Israel e Judá, ou seja, é uma monarquia que está dividida, né? Só foi unida até Salomão. Depois de Salomão ela é dividida. Sim. Tudo isso para lembrar o seguinte, que em 722 vem a Assíria
e provoca a queda de Samaria, que é a capital do Reino do Norte. Então o Reino do Norte desaparece. Inclusive Samaria, lembra dos samaritanos? Sim. Então a Samaria foi muito misturada por deuses estrangeiros, inclusive foi o motivo da queda do próprio Salomão, que fez aliança com mulheres estrangeiras, com povos estrangeiros, se casando. Cada mulher que chegava como esposa de Salomão, construía também um templo ao Deus dela. Então a terra ficou contaminada, ficou impura. É tanto que quando Jesus se apresenta e alguém diz, é da Galileia, alguém diz, por acaso da Galileia pode vir alguém que preste? Então vem disso. Entendeu? Uhum. Porque a Galileia sempre foi marginalizada, porque é o norte, e o norte foi contaminada pela idolatria. Uhum. Tá? Então permanece, tem a queda do Reino do Norte em 722, permanece então o Reino do Sul, que tem como capital Jerusalém. A gente pode fazer o primeiro intervalo agora? Da aula, podemos sim. Podemos, né? É o momento do cafezinho, ou de tomar água. Então a gente vai para um rápido intervalo e volta já nessa aula, porque realmente é uma aula, né, sobre a Bíblia, sobre o mês da Bíblia, com o Monsenhor Robério Camilo. Então rapidinho, é só o tempo de você tomar uma água mesmo e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, nesse 25 de agosto, já em preparação ao mês da Bíblia, que está bem pertinho, né? Próxima semana, dia 1º, que é o sábado, não, o domingo, né? Dia 1º é domingo, deu já 8 dias. Já começa o mês da Bíblia aqui em nosso país. Nosso convidado hoje é o Monsenhor Robério Camilo da Silva, mestre em Bíblia, professor de Bíblia no Seminário de São Pedro, vigário episcopal para as instituições sociais da Arquidiocese, pároco da paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Mãe Luísa, da pastoral da sobriedade. Muita Enfim, coisa, Cacilda. Muita coisa para uma pessoa só. É muita coisa para uma pessoa só. Mas a gente finalizou o primeiro bloco, né? Que quase assim, até extrapolou um pouco o tempo do primeiro bloco, falando da história. O senhor estava falando a parte histórica ali está no Antigo Testamento mesmo, né? No Velho Testamento. Para poder chegar em Ezequiel. Aham. E eu até comentei com o senhor Roberto no intervalo de como é difícil até a gente entender a Bíblia. Se você pega a parte do Velho Testamento e você não souber um pouco da história, também da história da humanidade, você também não vai entender a Bíblia. É porque a história é o chão da teologia. Uhum. E a Bíblia não é história. A Bíblia é teologia. Então, quem olha para a Bíblia procurando história, né, que tem comprovação, não encontra. Uhum. Você vai ter reflexão teológica, você vai ter meditações, você vai ter a experiência do povo com um Deus que está presente, e o povo registra essas experiências e conta através dos relatos. Mas é importante também você compreender um pouco dessa história, né? Perfeito. Por isso, Cacilda, que continuando essa abordagem histórica para poder a gente chegar no livro de Ezequiel, quando tem a queda da Samaria em 722, o povo vai exilado para a Síria. Uhum. Tem como capital de Nínive. Lembra que Jonas foi profetizar lá em Nínive. Uhum. Então, a capital da Síria, que é o povo vizinho a Palestina. Então fica o Reino do Sul, que tem como capital Jerusalém. Os reis vão se segurando, vão se sustentando, e depois chega a Babilônia, vence a Síria e começa então a querer dominar então a Palestina, o resto que sobrava, que era a parte sul. Mas por que tem um interesse tão grande ainda hoje, viu? Se você der uma olhada no mapa, o que antigamente era Palestina, o que é hoje Israel, e os palestinos, está exatamente num corredor entre
o deserto e o mar Mediterrâneo. Então, para poder fazer a ligação por terra entre o Líbano, a Síria, para o Egito, tem que passar por Israel, por terra. Então, quem conquistasse a Palestina, conquistava então esse corredor estratégico. Então, a Palestina sempre foi ou do povo que estava no norte ou do povo que estava, da potência que estava no sul, que é o Egito. É por isso que ainda hoje tem os resquícios, né? Ainda hoje tem os resquícios e a gente guerras. está numa guerra que está em processo, em construção, e o Irã, que fica na parte norte, agora, tentando, né, a gente tem rezado para que não entre nessa guerra, porque na parte sul, né, na faixa de Gaza, que é onde quando a gente fala de norte e do sul, então no sul, que é Gaza, já está destruída aí, já são mais de 40 mil pessoas de Gaza que já foram assassinadas nessa guerra. Voltando então para a nossa Bíblia, porque o conflito atual leva muito tempo, né? Pois é, eu fiquei pensando agora da gente fazer um aprendendo com a igreja só sobre isso. Bom, aí, Cacilda, quando Nabucodonosor, né, fortalece o Império Babilônico, então faz uma incursão para dominar então o que restava do povo de Israel, agora concentrado na parte sul, tendo como capital Jerusalém. Era uma capital famosa, ficou famoso por causa dos diversos reinos, seja de Davi, seja de Salomão, e também por ser um corredor estratégico. Resultado, ao invés de colocar a confiança em Yahvé, os reis começaram a fazer aliança com o Egito. O profeta chega, principalmente Jeremias, que vivenciou isso, e vai então condenar essa atitude das lideranças, que não colocou a confiança em Yahvé, mas colocou a confiança no exército do Egito. Resultado, a Babilônia veio e também dominou o Judá, né? E acabou então. Foi destruída Jerusalém, foi quando o templo foi destruído e o povo foi levado para o exílio na Babilônia. Então, o exílio na Babilônia, ele é um marco que vai então dar a constituição da literatura bíblica antes e depois do exílio. Isso, a primeira deportação, ela vai se dar então em 597. É quando Ezequiel, que fazia parte da elite judaica, era um profeta, era um sacerdote do templo. Do templo, ele é levado junto com o rei Joaquim, junto com a elite, que nessa primeira deportação, para os exilados não interessavam os cegos, os coxos e os aleijados, porque isso a população pobre não é ameaça para ninguém, inclusive hoje. Se unir, seremos uma grande ameaça, mas se a gente continuar dividido, a gente não é ameaça para ninguém. Naquele tempo, levaram então para o exílio o rei, os intelectuais, os pedreiros, os profissionais, e Ezequiel foi junto com nessa primeira leva em 597. Quando ele chega na Babilônia, ele fortalece a fé. Se compreende o seguinte: como manter a fé agora sem o templo? Houve um crescimento de fé muito grande, porque houve uma compreensão no seguinte: nosso Deus é nosso Deus também aqui na terra estrangeira. Porque eles estavam numa terra estrangeira e na terra estrangeira existiam os deuses da própria terra, né? Que é o mesmo problema, é o mesmo tema do livro de Daniel, que também é contextualizado na Babilônia. O papel de Ezequiel é de animador dos que foram para o exílio. Ele anima a esperança e ele prepara o retorno
prepara o retorno. Esse retorno vai se dar em a segunda deportação, aí é o exílio total, 587. Aí pronto. Esse é o exílio da Babilônia. É o chamado exílio da Babilônia, 587, com a queda da capital do Reino do Sul, que é Jerusalém. Com a queda de Jerusalém, acaba a monarquia em Israel. Lembra que o povo queria um rei porque queria ser igual a todas as nações. Pronto, agora Sim. o povo está disperso no meio de todo mundo. Acabou o reinado. Acabou a monarquia. Não tem um rei, não tem mais sacerdote, porque o templo foi destruído. E o que era que sustentava a vida social e religiosa do povo era o templo e era a monarquia, os sacerdotes e os profetas. Tudo isso agora não tem mais. Jerusalém foi destruída. Grande parte de pessoas influentes agora, o resto foi levado para a Babilônia. Quem é que fica em Jerusalém, que a gente chama de remanescentes? Os pobres, os que não têm terra, os que não têm poder. Porque os ricos vão então, não escravizados, mas exilados. Então a gente tem que fazer uma diferença, que o exílio não é escravidão, não é uma realidade de escravidão. Inclusive, o povo judeu que foi para o exílio, teve gente que se estabeleceu lá e não quis voltar. Enriqueceu e ficou lá no Império Babilônico, que não quis voltar. Ezequiel vai alimentando a esperança do povo para voltar. É por isso que o livrinho que a gente estuda esse ano, o Subsídio, tem o título de Restauração da Monarquia Davídica e da terra de Israel. Ah, sim, interessante. Você falou esse título lá no início e eu particularmente não entendi muito, né? Sabe agora, por quê? Dessa aula né? Histórica mesmo, a gente entende. Sabe por quê? Porque quando Deus escolhe Davi, ele faz uma promessa. Ele diz que o teu reino não terá fim. Você reinará para sempre. Lá no 2 Samuel, no capítulo 7, do versículo 12 seguinte, ele vai dizer o seguinte: quando Deus estabelece o reinado de Davi. E quando os teus dias estiverem completos e vires a dormir com teus pais, farei permanecer a tua linhagem, a tua descendência após ti, gerados das tuas entranhas, e estabelecerei para sempre o seu trono. Eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho. É aqui que entra Jesus. Por que a insistência de Mateus de colocar a descendência, a genealogia? Mateus começa com a genealogia para dizer que Jesus é o Filho de Deus da descendência de Davi, que vai continuar a realeza de Davi, e o teu reino não terá fim. Tá? Ezequiel compreende tudo isso, anima o povo para retornar e reconduzir este povo, reconstruir o povo. Porque quando em 538 Ciro, rei da Pérsia, que já havia derrotado Nabucodonosor, ou derrotado o Império Babilônico, Ciro então devolve o povo, a liberdade ao povo. Nabucodonosor, quando invade Jerusalém, rouba o tesouro do templo, destrói o santuário, bota fogo no templo, derruba os muros de Jerusalém. Jerusalém fica toda destruída. Quando Ciro, rei da Pérsia, assume todo o poder daquela região, ele compreende que para poder ele se tornar mais forte, ele tem que dar liberdade às províncias. Então, a dominação dele é fortalecer a província, porque o imposto é maior. Se você tem guerra, você não tem riqueza. Né? Então, ele devolve o tesouro do templo, é quando ele envia Esdras e Neemias como emissários dele para a reconstrução de Jerusalém, reconstruindo Jerusalém, reconstruindo o templo. Consequentemente, vai ter a reconstrução do povo.
papel de Esdras, aliás, o papel de Ezequiel é esse aí, de animar a esperança do povo. Bom, agora vamos para o segundo bloco e a gente volta já com o último bloco. Enquanto o senhor Roberto toma água aqui, a gente volta com o último bloco. Hoje no programa Aprendendo com a Igreja, aprendendo mais sobre a nossa Sagrada Escritura. Então, rapidinho e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, neste 25 de agosto, agora já no último bloco. Hoje tem muito conteúdo, a aula tá boa demais e parece que a hora tá passando mais rápida. Nós estamos com o Monsenhor Robério Camilo da Silva, mestre em Bíblia, e sempre que ele vem aqui ao programa Aprendendo com a Igreja, é realmente uma aula. É bom demais quando a gente traz um convidado que falta tempo para tanto assunto, né? E nós estamos conversando sobre a Bíblia e especialmente sobre o mês da Bíblia, que começa no próximo domingo, dia 1º de setembro, aqui em nosso país. Já falamos toda a parte histórica, inclusive da origem do mês da Bíblia, lá do início, contextualizando historicamente, até chegar em Ezequiel, né, a parte bíblica. E agora a gente segue no último bloco, falando mais sobre esse profeta Ezequiel, que é o livro estudado neste mês da Bíblia, neste ano. Então, Padre Monsenhor Robério, Ezequiel, vamos conversar mais sobre ele, né? Pronto. Então, Ezequiel, ele vai para o exílio e ele volta do exílio. Uhum. Então, o período pós-exílico... Do exílio da Babilônia. Da Babilônia. Então, quando a gente fala de exílio, a gente fala sempre do exílio da Babilônia, em 587. Então, em 538, o povo volta para a terra, para Jerusalém. Uma confusão grande, sabe por quê? Porque são 50 anos. Então, quando o povo volta, ainda tem gente que tem a terra. Então, os donos da terra voltam para tomar posse da terra. Meu Deus, aí você imagina assim, as pessoas que morreram no meio dessa história toda, nesse tempo e os todo. Que ficaram, os pobres que foram construindo, que foram plantando a terra, foram sobrevivendo e achando que eles não voltariam mais, agora voltaram. Quando volta, tem um problema social, porque existe, afinal de contas, Deus ficou com quem? Ficou com quem ficou? Os remanescentes na terra de Israel, lá em Jerusalém, ou com os exilados? Ezequiel diz, Deus veio conosco. Deus se exilou com o seu povo, porque Deus não abandona um povo. Agora imagine, primeiro que a gente tem uma crise de fé, tanto de um lado como do outro. Como é que um Deus que protege agora, Deus o tempo todo foi caminhando com a mão protegendo. É como se a mão de Deus se fechasse em punho e agora castigasse. Por que que Deus permitiu esse sofrimento tão grande, esse rompimento tão grande? Quando a gente fala assim, tem que pensar que Jerusalém foi eleita a cidade para Deus morar. Então, aí Jerusalém foi derrotada, Deus foi derrotado popularmente. É como se Deus tivesse autoderrotado. Como é que nós vamos, que é o mistério da cruz? A gente vai vivenciar tudo isso no mistério da cruz. Deus tem o propósito. É quando o profeta entra para explicar, para confortar, para fazer o povo entender. E a acusação do profeta está acontecendo tudo isso por causa dos nossos pecados. Lembra que o povo, ao invés de fazer aliança com Deus, fez com o Egito? Sim. Infeliz do homem que põe a sua confiança noutro homem, feliz do homem que põe a sua confiança em Deus. Os salmos daquela época, desta realidade, vão tratar muito bem essa realidade. Pois bem, Ezequiel prepara o povo para voltar. Quando os deportados voltam e os que são do grupo de Ezequiel voltam com a certeza de que Deus foi com eles. E a grande descoberta dos exilados na Babilônia é que Deus é Deus em todos os lugares.
Deus não é Deus só em Jerusalém, ele não está trancado no templo. Quando expande o Emanuel, o Deus conosco. O Deus conosco. Agora veja o seguinte, esse período do pós-exílio é o período mais rico da Bíblia, porque é quando o povo volta e vai reorganizar a religião, vai reorganizar as tradições, é quando é fortalecida a lei de Moisés, é quando o Pentateuco é escrito. Imagine a gente que lê a Bíblia, o livro do Gênesis, o primeiro da Bíblia, a gente acha que é o livro mais antigo, ele é pós-exílico. Qual é o mais antigo? Não existe um livro mais antigo. Sim. Existem conteúdos mais antigos. As bênçãos, os salmos, os hinos, os provérbios, é conteúdo antigo. O Pentateuco foram os cinco primeiros livros organizados? Foi finalizado depois do exílio. Sim. É a reflexão dos teólogos da época para explicar toda essa crise que o povo viveu. Então, o que a gente tem assim de fortalecimento mesmo na Bíblia, o conteúdo bíblico é um conteúdo que foi vivenciado pelo povo que foi para o exílio e quando volta, vamos então reconstruir a nossa fé. Essa é a principal mensagem do livro de Ezequiel? Essa é a principal mensagem, porque aí ele vai... Não sei se a gente lembra que ele tem uma visão, tem 4 visões em Ezequiel, e uma delas dos ossos ressecados. De repente, ele tem uma visão que tem um monte de esqueletos, e daqui a pouco os esqueletos vão tomando forma. O povo que está no exílio, agora que volta, então vai se reorganizando cada vez mais. É muito bonito o livro de Ezequiel nesse sentido. E a gente tem que compreender, se a gente não souber tudo isso que o profeta vivenciou, a gente não vai entender as suas profecias. A gente até, o senhor chegou aqui dizendo assim, você já prestou atenção que a gente não diz leitura do livro de Ezequiel, mas da profecia de Ezequiel. Exatamente. E aí por quê? Porque é profecia, o Ezequiel ele não escreve. É diferente de Jeremias, de Isaías, que além deles escreverem alguma coisa também e tal, tem a escola deles que vai escrevendo cada vez mais. A escola de Ezequiel, inclusive quando volta do exílio, já volta com uma escola. Porque, imagine, os seguidores de Ezequiel acreditavam que Deus foi para o exílio e foi Deus que trouxe tudo de volta para o exílio ou de volta para a terra prometida, né, para Jerusalém. Então, é uma profecia, assim como Daniel, é uma profecia, não é um livro do profeta Daniel, é um livro da profecia de Daniel. Não foi um livro escrito por Daniel. Diferente, exatamente. Daniel é um personagem. Livro que conta a história de Daniel. É um livro que conta a história de Ezequiel. Tá? É diferente de João. De João, dos evangelistas, né? Dos evangelhos em si. Né? Que não conta a história de nenhum, nem tampouco a de Jesus. Mas foram escritos por eles. Foram escritos então pela comunidade. Sim. Que segue a tradição desses apóstolos aí. Sim. Bom, mas vamos voltar então para Ezequiel. No pós-exílio, então, quando eles voltam, vão reorganizar a teologia, vão reorganizar o culto, vão reorganizar o templo, e os que foram mantiveram essas lembranças, essas memórias, assim como os que ficaram também. Então a reconstrução, ela é uma do ponto de vista dos remanescentes e é outra do ponto de vista dos que voltaram do exílio. E surge então o que a gente tem de melhor, seja nos salmos, seja na literatura profética e principalmente na literatura sapiencial, crônicas, as histórias, né? A redação de livro de Samuel, livro de crônicas, tudo isso, mesmo do Pentateuco, conforme eu disse, vai se dar a partir daí. E, para a gente já ir fechando, o seguinte, o que é que norteia o livro de Ezequiel? Vai mostrar que, primeiro que vai reconstruir Jerusalém, já se coloca uma nova Jerusalém. Como é que nós vamos reconstruir essa nova Jerusalém esplêndida
e utópica, a Cidade Santa, que é descrita com o novo templo bem organizado, com o seu altar, com os seus ministros, com as suas festas, com os seus sacrifícios. Depois, o templo é a fonte de bênção de Deus. A água que nasce do templo se torna então um poderoso rio. Lembra que tem aquela visão também da água que sai do templo, né? Então, tudo isso porque quando eles voltam, agora eles centralizam o culto no templo. O rei Josias já havia destruído todos os santuários e concentrado a religião no templo. Lembra que quando Jesus se encontra com a samaritana pergunta: mas Senhor, nossos pais dizem que a gente tem que adorar a Deus aqui no Monte Garizim, mas os vossos pais dizem que a gente tem que adorar lá em Jerusalém. Afinal de contas, aonde nós devemos adorar? Lembra da resposta de Jesus? Mulher, haverá um tempo que nem no Monte Garizim, nem em Jerusalém existirão adoradores em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Mas a centralização no templo voltou em Jerusalém. Primeiro que a exaltação de Jerusalém como uma cidade fortificada, e o templo que vai ser agora repensado como esse lugar estratégico da teologia, da religião, das tradições e de tudo. Inclusive quando Jesus chega, que diz que vai destruir o templo, que diz assim: destruir este templo e eu reconstruirei. Nossa, ele está mexendo com uma estrutura histórica que o povo, então, ainda hoje, inclusive, noutra oportunidade, a gente poderia até conversar por que não se reconstrói com todo o poder que Israel tem. Por que nunca quis reconstruir o templo lá na esplanada do templo, que inclusive hoje não é de posse dos judeus, é de posse dos muçulmanos, né? Essa esplanada, semana passada até teve uma confusão grande, porque um ministro passou por lá e foi rezar no templo, na esplanada do templo, e gerou uma grande crise. Bom, mas você está vendo que a centralização em Jerusalém, a centralização no templo, a presença gloriosa de Javé no templo, de modo que tudo isso ele é refeito, o culto é refeito, reorganizado, e o grupo de Ezequiel tem um peso muito grande, porque é um grupo da elite, da elite pensante, que refletiu, vivenciou a crise fora da terra de Israel, num país estrangeiro, e agora volta renovado, fortalecido, para reconstruir, seja os muros, reconstruir o templo e reconstruir a estrutura religiosa. Por isso que o título do mês da Bíblia, do livrinho, é Restauração da Monarquia Davídica e da Terra de Israel. Hoje eu queria muito que o Aprendendo com a Igreja tivesse 2 horas de duração, mas porque realmente é fantástico. Mas, Monsenhor Robério, então, para finalizar, eu só queria que o senhor deixasse aí uma dica para quem está ouvindo a gente de como vivenciar esse mês da Bíblia. E eu acho que a gente já pode até fazer assim, em preparação também para o jubileu da esperança que vamos viver em todo mundo em 2025. Exatamente. Primeiro que a gente tem que ler mais a Bíblia. Às vezes a gente fala muito da Bíblia, mas a gente não lê. Assim como a gente fala de Deus, mas não fala com Deus. A gente tem que criar esse espaço da gente falar com Deus. E a gente gera a presença de Deus quando se reúne. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estaria aí no meio. É quando a gente gera esperança, gera confiança. E atendamos então ao pedido do Santo Padre, que sejamos peregrinos de esperança, para no próximo ano celebrar então este grande jubileu que fortalece a nossa fé. Então, desejo a todos um feliz mês da Bíblia, que a gente possa então restaurar também
essa terra prometida do nosso coração, a Nova Jerusalém que está se restabelecendo cada vez mais, com a consciência do reino de Deus presente em nosso meio. Muitíssimo obrigada por ter estado com a gente nessa hora, nessa aula. Eu quase nem deixei o senhor Roberto tomar água, ele pegou o copo e eu falando, e eu já fechando a pergunta. Então, muito obrigada. Vamos marcar outros programas, porque é realmente necessário e super interessante. Muito obrigada. Eu aqui agradeço, Cacilda, e estou sempre à disposição. Muito obrigada também a você que esteve com a gente desde as 10 horas nessa aula de Bíblia, em preparação ao mês da Bíblia. Muito obrigada mais uma vez. Continue na sintonia do bem. Vem aí a Santa Missa direto da Catedral Metropolitana. Bom dia para você, bom domingo e até domingo que vem.